Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Kátia Rodrigues. Aqui no meu canal você encontra uma série de mensagens vindas da parte de Deus. Encontra também aí louvores, pregações, estudos, testemunhos sobre minha caminhada. Mas antes mesmo que você chegue ao término dessa mensagem, dê aí o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. Bom, hoje eu vou falar sobre se despojar. A palavra de Deus está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Agora, porém, abandonem todas essas coisas. Essa na linguagem atual. Na Almeida atualizada, ela diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da indignação, da maldade, da calúnia, da linguagem indecente no falar. Então, nós devemos pôr na balança a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso modo de agir, o nosso modo de reagir, modo de pensar. É preciso nós termos a coragem de querer se enxergar, olhar para dentro de nós mesmos, ao invés da gente ficar olhando para o próximo e ver o que está de errado na vida dele. Parar de omitir aquilo que somos. Então a pergunta é: o que eu devo tirar? O que eu devo me despojar? Vou falar então para vocês 6 pontos que eu acho importante que nós devemos nos despojar, assim como tirar uma roupa suja. Primeiro ponto: nós devemos deixar de ser intolerantes. E eu falo isso por mim, porque eu me vejo assim por muitas vezes. É claro que eu estou num processo de evolução, num processo de santificação, de transformação, de negação do meu próprio eu, para que me torne uma pessoa melhor a cada dia, pois essa é a oração que eu faço. Então é um processo. Certamente eu já fui muito mais intolerante, mas imagina viver com uma pessoa que é intolerante, tipo uma pessoa como eu já fui. E que em casa o semblante é um, na rua é outro, porque dentro de casa você não tolera as coisas erradas. Das pessoas que estão lá fora, você consegue tolerar tudo. Então as pessoas te veem como aquilo que você realmente apresenta para ela. E só os que realmente te conhecem são aqueles que convivem com você, que estão ali dentro de casa. Então, que nós possamos nos despojar, nos desprender da intolerância e deixar para trás aquele semblante fechado dentro de casa. Eu preciso agir com as pessoas da minha convivência, da minha casa, do meu trabalho, como eu gostaria que eles agissem comigo. Segundo passo, eu preciso deixar de ser pessimista. Quantas pessoas que você conhece, e que eu conheço também, que vê tudo do lado ruim, vê tudo de uma forma nublada, tudo é ruim, nada presta, murmura por tudo, tudo tem um lado negativo. Nós precisamos abandonar esse mau hábito, porque pessoas que se afastam de nós, normalmente elas se afastam por aquilo que a gente apresenta. Você já viu a diferença que é estar do lado de uma pessoa que é para frente, que é otimista, que essa pessoa vai te dar ânimo. Imagina você ficar ali do lado de uma pessoa que só murmura, só vê lado negativo. Você vai sair dali pesado. Você não vai querer com o tempo mais ter um convívio com aquela pessoa. Nós precisamos de ânimo, porque a própria palavra de Deus diz que nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Como você vai ter ânimo vivendo e convivendo com pessoas que veem tudo do lado negativo? Porque acreditem, mesmo com o lado negativo, sempre tem algo bom. Sempre. Por pior que possa parecer a coisa, sempre tem o melhor lado. Você vai perceber que a grama do vizinho nem sempre é tão verde como a gente pensa. Nós devemos ser gratos por estar vivo, por respirar, por estar de pé,
Porque tem gente que está em cima de uma cama, tem gente que vive, respira artificialmente, tem gente que não anda, tem gente que não enxerga, tem gente que não tem nem aonde viver. Se você tem alguém com quem você converse, se você tem um emprego, se você tem saúde, se você tem uma casa, se você tem uma situação financeira estável, se você tem um bom relacionamento, se você tem amigos, se você tem um cônjuge, glorifica a Deus por isso. Procura sempre ver o lado bom das coisas. Porque por mais difícil que esteja a sua situação, tem gente que está numa situação muito pior. Então devemos sempre olhar para o lado positivo das coisas. Ainda que você esteja com alguma enfermidade, ainda que você esteja passando por problemas financeiros, problemas emocionais, luto, percas, sempre tem um lado positivo. Ninguém passa por esse processo sem que Deus honre, porque esse é um tratar de Deus na tua vida. Toda a sua história, toda a minha história, ela já é traçada pelo Senhor, desde a hora que nós estávamos no ventre da nossa mãe. Então é Ele que é o dono da sua vida, Ele é o dono da minha vida. Ele sabe onde tudo começa e onde tudo vai terminar. Então que nós possamos sempre ver o lado positivo, porque Ele existe. Vamos ver então o terceiro ponto. Preciso deixar de ser uma pessoa rancorosa. Você já viu que tem gente que guarda mágoas? Gente que ela congela um sentimento, mas que por dentro ela parece que está com um vulcão em erupção. Ela faz registros de memórias amargas do passado. E isso perdura por anos e anos e anos e anos. Ela guarda na manga a oportunidade de um dia poder cuspir tudo para o alto. Isso é falta de perdão. Isso é uma raiz de amargura. Em Hebreus 12:15, ela diz isso, que a pessoa que é assim, ela não tem uma saúde emocional. A pessoa, ela fica perturbada. A pessoa sem saúde emocional, ela também não tem uma saúde espiritual. Ela mal consegue orar. A Bíblia diz: se você tem algo contra alguém, você precisa perdoar para depois você orar, porque suas orações, elas não chegam aos céus. Nem ofertar você consegue, porque Deus não aceita essa oferta. Então, quando você não perdoa, você adoece. A mágoa faz a pessoa adoecer. Então, a pessoa se torna uma rancorosa. Ela se torna uma pessoa que ela vai contaminando o ambiente, ela contamina a si mesma. O ambiente onde ela pisa, as pessoas sentem isso, então é preciso zerar a conta. Quarto ponto, eu preciso deixar de ser hipersensível. Já viu que tem pessoas que, você precisa medir o que está falando, como se você estivesse pisando em ovos. Hipersensibilidade. Tem um outro nome associado a isso, que é orgulho. Por exemplo, por que o rei Saul ele se desequilibrou emocionalmente? Sabe por quê? Foi só por causa de uma música que dizia assim: Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Pronto. Isso foi o carro-chefe, porque feriu o orgulho de Saul. Aí ele adoeceu, seu coração ficou doente, só porque Davi foi mais honrado do que o próprio Saul. Você sabia que nós somos muito mais fáceis chorar com aqueles que choram do que sorrirmos com a felicidade alheia? Pois é, porque nós somos hipersensíveis. Isso quer dizer, nós somos vaidosos, soberbos, orgulhosos. Nós queremos tudo para nós. E quando o outro é honrado, nós nos sentimos machucados por dentro por causa da nossa hipersensibilidade. É como se, poxa vida, a pessoa, ela merece. Eu não mereço? Eu mereço aquilo ali sim. E aí você acaba não sendo feliz com a felicidade do outro. Isso é ser hipersensível. Quinto ponto. Eu preciso deixar de ser incrédula. Pois é.
Já viu que tem pessoas que ela aposta no fracasso. Ela não acredita que Deus falou que vai acontecer, que Ele vai cumprir. Então, você não pode ter um coração incrédulo, porque a própria palavra de Deus diz em todo tempo: não temas. Não temas, você precisa ter um coração crente, um coração confiante, você precisa crer que Deus é fiel. Por isso que a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é preciso reavivar a sua fé. Eu preciso reavivar a minha fé todos os dias. E a fé, ela não vem pelo milagre, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, sexto ponto, nós precisamos nos despojar. Eu preciso deixar de ser descomprometida com Deus. Isso mesmo. Eu preciso deixar de ser descomprometido com Deus e com a igreja. Nós não podemos ser crente meia boca. Aquele que só vai ocupar um espaço no templo, sabe? Uma vez no mês, só o dia de Santa Ceia, ou só ir por ir, para levar ali, mostrar que é um crente. Quantas pessoas que você conhece por aí se intitulam ser evangélicas, mas não têm postura alguma de pessoas evangélicas, porque o palavreado é o mesmo, o modo de agir, de pensar é o mesmo. Então são frequentadores de igreja. Preciso ter compromisso. Não é só ir lá na igreja bater ponto. Eu preciso parar de ser frequentador. Eu preciso ler Bíblia. Eu preciso orar. Eu preciso discipular. Eu preciso trabalhar para a igreja. Eu preciso visitar. Eu preciso abençoar pessoas. Então eu preciso me envolver com as coisas de Deus. Porque a própria palavra de Deus também diz isso. Quando você se envolve com as coisas de Deus, é Ele que cuida das coisas que estão ao seu redor. É preciso parar de ser fiscal da vida alheia, cuidar mais da sua vida e não da dos outros. Porque é capaz de você ver um cisco no olho do outro, mas não consegue ver uma trave que está no teu olho. Muitas pessoas são assim, eu conheço algumas pessoas que são assim, você também deve conhecer pessoas assim. Então, nós precisamos enfrentar o nosso próprio eu e deixar que cada um cuide de si. É preciso deixar de ser crente carnal e aprender com a Bíblia. Não tem esse negócio de ser crente mundano. O Senhor tem que estar no centro da nossa vida. Aliás, nós devemos estar no centro da vontade de Deus. O Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. E a única prova que nós sabemos que somos salvos é quando nós somos santos. Isso quer dizer, nós somos separados. Ser separados a caminho da santificação, pois sem a santificação não veremos o Senhor face a face. Quem não ama a santidade é porque nunca nasceu de novo. Assim eu finalizo a minha mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração e que você, que eu, que nós possamos nos despojar daquilo que desagrada ao Senhor e nós possamos ser revestidos daquilo que o agrada, daquilo que Ele ordena. Em nome de Jesus. Até uma próxima mensagem.